Irmãos, para vocês que estão nos assistindo, se você ainda não sabe, nós estamos realizando os nossos cultos de forma presencial todos os domingos, às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 18h30 e às 20 horas. Então, nós estamos tendo culto presencial somente aos domingos, em 4 horários: 8 da manhã, 10 da manhã, às 18h30 e às 20 horas. Se você puder estar conosco, vai ser um prazer poder reunir junto com você aqui, respeitando todas as orientações do nosso município, tendo somente a capacidade de 25% dentro do nosso templo principal, fazendo o distanciamento social, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, as medições de temperatura e assim por diante. Então esteja conosco, se programe, porque nesse próximo domingo agora, 8 da manhã, 10 da manhã, às 18h30 e às 20 horas, nós estaremos aqui de forma presencial, celebrando o nome de Jesus. Eu quero que você aí da sua casa, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6 e verso de número 6. Hoje eu quero falar acerca de oração, ou melhor dizendo, se eu pudesse trazer um título ou um tema para essa mensagem, eu traria o seguinte tema: benefícios de uma vida de oração. A oração, todos nós sabemos que é uma das ferramentas mais poderosas que está disponível ao cristão. A oração é uma ferramenta preciosa que eu e você temos disponível em tempos como esse que estamos vivendo. Não somente em tempos como esse, mas também em tempos bons, em tempos maravilhosos. Mas quando eu olho para a palavra e quando eu olho para o tempo que nós estamos vivendo, um tempo desafiador, eu vejo a importância da oração. Eu vejo que a oração, ela gera alguns benefícios para a minha vida. Quando você olha para a vida de grandes reformadores, eles vão dizer a importância da oração. Tal como João Calvino, ele vai dizer que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. João Calvino, em uma das suas frases, em uma de seus pensamentos, ele declara que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Em outras palavras, João Calvino está dizendo que a oração, ela é um remédio, ela é uma vitamina, é algo precioso nos momentos difíceis. Quando você olha para John Wesley, por exemplo, ele vai dizer que pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Você ora e jejua, importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a misericórdia de Deus. John Wesley está dizendo para mim e para você que é por meio da oração e por meio da fé. John Wesley vai dizer para mim e para você que é necessário importunar, insistir no trono da graça, para que eu e você possamos alcançar misericórdia, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de tantas incertezas, um tempo de tanta dificuldade, um tempo de tantas lutas, um tempo de tanta instabilidade. John Wesley nos orienta dizendo que nesse momento nós precisamos importunar, insistir por meio da oração, o trono da graça, para que possamos alcançar do Senhor a misericórdia necessária sobre as nossas vidas. E quando nós olhamos para a palavra misericórdia, nós vamos entender que misericórdia eu clamo, eu busco, eu peço a misericórdia para que eu não receba aquilo que de fato eu mereço receber.
Então John Wesley está dizendo que nesse momento que estamos vivendo, nós precisamos importunar e persistir, clamar, para que a misericórdia de Deus nos alcance. Outro reformador, ele diz, C.S. Lewis, ele vai dizer: as minhas orações não mudam a Deus, mas mudam a mim mesmo. Ele está dizendo que a oração, ela gera tanto benefício, que a prática da oração não é para mudar o coração, o pensamento de Deus, é para mudar o meu coração, o meu pensamento, porque quando eu oro, eu estou declarando para mim mesmo que é por meio da oração, por meio do diálogo que Deus me ouve, por mais que Ele me entende, por mais que Ele me conheça, por mais que Ele seja onipotente, onipresente, onisciente, eu oro para declarar para mim mesmo que através da oração, Deus está me ouvindo, Deus está atendendo o meu clamor. Então, C.S. Lewis vai dizer que a oração, ela é realizada, ela é feita, não para mudar o pensamento de Deus, não para mudar o coração de Deus, mas para mudar o meu pensamento, para mudar o meu coração. Então, quando eu vejo C.S. Lewis declarando essa palavra, eu entendo que a oração, ela gera benefícios para mim e para você. E quando nós olhamos para a palavra, Mateus capítulo de número 6 e verso de número 6, nós vamos ver o próprio Jesus trazendo uma orientação, ou trazendo um ensinamento aos judeus, aos discípulos que ali o seguiam. Ele vai dizer, capítulo de número 6 e verso de número 6, ele vai dizer: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando você inicia o capítulo de número 6, você vai ver que Jesus, ele está orientando, ele vai ensinar os judeus acerca de algumas práticas que eles precisavam ter na vida diária deles, mas que não poderiam ser como a dos hipócritas, que não poderia ser como a de algumas pessoas que gostavam de aparecer em praça pública, gostavam de tentar vestir uma capa da religiosidade, atrair a atenção de espectadores, de mostrar para as pessoas que eles clamavam a Deus, que eles eram diferentes. E Jesus justamente começa a trabalhar com os judeus, dizendo assim: não, vocês não podem ser como os hipócritas, porque quando você vai estudar a palavra hipócrita, você vai ver que ela vai trazer uma ideia de um ator, daquele que quer atrair a atenção de espectadores, quer fazer com que as pessoas voltem o olhar para ele, e os hipócritas queriam justamente fazer isso. Eles iam até em praça pública quando davam esmola, tocavam a trombeta, quando eles oravam, começavam a clamar, para atrair a atenção das pessoas, para mostrar para as pessoas que eles oravam, que eles eram religiosos. E Jesus está falando: não é essa a ideia da oração. A oração não tem esse objetivo, não tem esse fundamento. Não é à toa que Jesus, ele vai olhar no verso de número 6 e vai dizer: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E a ideia do quarto é algo íntimo, é algo particular, é algo privado, porque você, aí na sua casa, você vai perceber que qualquer outra pessoa só vai ter acesso ao teu quarto se você der a liberdade, ou se for alguém da sua própria família. Ou seja, é algo privado, e Jesus está falando que é nesse momento, no privado, aonde ninguém vê, naquele lugar restrito, que você precisa ir buscar. Porque você lembra lá de Davi, quando foi ser ungido como rei na casa de seu pai Jessé? Samuel, ele entra na casa de Jessé, e quando ele vai ungir um dos filhos de Jessé como rei, ele olha para Aminadab, ele acredita ser Aminadab o escolhido de Deus, porque Aminadab tinha aparência, porque Aminadab tinha
estrutura, estatura, ele tinha todos os requisitos para que pudesse ser o rei em Israel. Mas de repente Deus olha para Samuel e fala assim: não, Samuel, você está enganado. Não é este, nem tampouco este que eu tenho escolhido como rei. Porque você olha o exterior, mas eu olho o coração. E é justamente isso que Jesus está querendo ensinar os judeus, os discípulos, dizendo: olha, você precisa ir no secreto, porque tem um pai que te vê no secreto, tem um pai que conhece a intenção do seu coração, e a oração, ela é muito mais do que uma prática, ela vai gerar benefícios para a sua vida. Então vocês precisam começar a entender o princípio, o objetivo, o fundamento de uma vida de oração. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a entender que mediante ao que Jesus está falando no verso de número 6, o primeiro benefício de uma vida de oração é que a oração permite que a minha e a sua mente pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, um tempo de angústia, um tempo de incerteza, um tempo de instabilidade. Nós não podemos focar o nosso pensamento nas coisas da terra, não podemos focar somente no que vai acontecer amanhã. Nosso pensamento precisa focar no reino de Deus, nosso pensamento precisa estar no reino de Deus, o nosso pensamento precisa ser segundo a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele está bradando como leão, procurando quem possa tragar. Se o meu pensamento estiver somente nas coisas da terra, se o meu pensamento estiver somente no que vai acontecer amanhã, se o meu pensamento estiver somente que nós estamos enfrentando uma grande crise sanitária, uma grande crise econômica, uma grande crise política, nós iremos nos esmurecer. Se o meu pensamento estiver, será que amanhã o meu familiar vai testar positivo para o coronavírus? Será que amanhã eu vou estar empregado ou não vou estar empregado? Será que amanhã eu vou ter o recurso para poder pagar as minhas responsabilidades aqui dentro da minha casa? Eu vou esmurecer. Mas se o meu pensamento estiver no reino de Deus, eu vou entender aquilo que Davi entendeu: eu fui moço e hoje eu sou velho, mas em toda a minha vida eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque o meu pensamento está no alto. Então eu tenho que entender que eu preciso ter uma vida de oração, porque a Bíblia me diz que eu preciso trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Quando eu olho para a palavra de Deus em Colossenses, capítulo de número 3, e verso de número 1 ao 2, se você puder abrir comigo aí na sua casa, para você acompanhar, Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 1 ao 2, vai dizer para mim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Olha o que o escritor está dizendo para mim e para você. Será que eu e você fomos ressuscitados com Cristo? Ele está dizendo: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, eu e você, nessa noite, fomos ressuscitados com Cristo? Sim ou não, querido? Faça essa pergunta para você nessa noite, porque o escritor está dizendo: se eu e você fomos ressuscitados, ele diz, a parte B: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque as coisas da terra geram ansiedade, as coisas da terra geram angústia, gera preocupação, nos afasta de Deus, traz para mim e para a sua alma aflição, nos deixa abatido. Quantas pessoas não estão pensando em desistir da sua própria vida? Quantos casamentos não estão sendo rompidos? Quantas famílias não estão sofrendo o reflexo da pandemia? Porque a mente está voltada para as coisas aqui da terra, está voltada para os noticiários.
está voltado para aquilo que o profissional tenta dizer, tenta analisar. Não, meu irmão, nós precisamos entender que a última palavra vem de Deus, e eu preciso ter uma vida de oração, porque reflexo de uma vida de oração é que o meu pensamento, a minha mente está no alto, e se o meu pensamento e a minha mente está no alto, eu entendo que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. É por isso que eu preciso ter uma vida de oração, porque a oração é a maneira da nossa mente se concentrar e focar nas coisas boas, na expectativa de dias melhores. A oração é a maneira da nossa mente se concentrar no reino de Deus, na provisão de Deus, na paz de Deus, na alegria de Deus, no amor de Deus, em entender que Ele não desampara, que Ele não falha, que Ele não mente e que Ele é fiel. Ele nunca perdeu uma guerra e não vai ser agora, que Ele sempre esteve no controle e continua no controle e continuará no controle. A oração permite que eu venha focar nas coisas do reino de Deus, e para isso, meu irmão, eu preciso entender, eu preciso buscar, eu preciso gastar tempo, eu preciso entender que vale mais um coração aquebrantado diante de Deus do que 1000 palavras distante de Deus. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a oração, ela permite não somente que a minha mente foque nas coisas do alto, mas também que eu possa ser renovado para o novo homem. Quando você olha para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai escrever uma carta à igreja de Éfeso, e ele vai orientar aquela igreja no capítulo de número 4 e verso de número 23 e 24, ele vai falar algo precioso para aquela igreja e vai dizer, capítulo de número 4 e verso de número 23 e 24, ele vai dizer: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. O que Paulo está querendo dizer com isso? O que significa isso, pastor? Significa que sempre que estamos ou entramos em contato com o Senhor, somos transformados conforme a sua vontade. Paulo está dizendo para mim e para você: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Então, quando eu vivo uma vida de oração, eu começo a entender que eu estou me entregando ao Senhor para que eu possa ter com Ele a comunhão necessária para que eu possa ser transformado segundo o seu coração. Eu estou dizendo que a cada momento que eu passo na sua presença em oração, eu tenho uma vida transformada, eu tenho uma vida revestida, eu tenho as características, eu tenho os frutos do Espírito Santo. Por isso eu entendo que uma vida de oração traz benefícios. E qual benefício? Não só fazer com que a minha mente, em tempos de crise, em tempos de pandemia, esteja focado no reino de Deus, mas que eu também possa ser renovado e transformado para um novo homem, uma nova criatura, segundo a vontade de Deus. Será que você, nesse tempo, tem se transformado em um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus? Ou a ansiedade, ou a dúvida, a incredulidade, o medo, a incerteza tem dominado o teu coração? Como você tem vivido nesse tempo, meu irmão? Nós temos uma palavra que é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E eu te pergunto nessa noite: como você tem sido nesse tempo tão desafiador que nós estamos vivendo? Como a sua mente
tem se comportado nesse tempo tão desafiador? Como você tem se comportado nesse tempo tão desafiador? Será que a sua mente está focada no reino de Deus? Será que a sua mente está focada nos céus? Será que você tem sido transformado a cada dia mais em uma nova criatura, em um novo homem, em uma nova mulher, segundo a vontade de Deus? Ou você tem retrocedido? Ou você tem olhado para trás? Ou você tem parado na fé? Ou você tem desanimado? Como você tem se portado? Você tem tido uma vida de oração com Deus, meu irmão? Ah, pastor, as lutas têm sufocado a minha fé. Ah, pastor, tem sido difícil. Não, querido, eu quero te dizer nessa noite, tem um Deus que é contigo, um Deus que não te abandonou, um Deus que te ama, e nessa noite Ele vem de encontro ao teu coração para dizer, tenha uma vida de oração, porque a oração, ela é um antídoto para todas as nossas aflições. Outro benefício que eu vejo de uma vida de oração é que quando eu tenho uma vida de oração, a paz de Cristo, Ele habita no meu coração. Mesmo quando eu estou sendo perseguido, mesmo quando eu estou passando por tempos de pandemia, mesmo quando eu estou passando por crises econômica, mesmo se eu estiver desempregado, mesmo se eu estiver enfermo, se eu estiver acamado, eu preciso entender que se eu tenho uma vida de oração, a paz de Deus, ela habita no meu coração e me dá a certeza de que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas e que a sua vontade, ela não é somente boa, ela é perfeita e agradável, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, o escritor aos Colossenses vai dizer para mim e para você, capítulo de número 3 e verso de número 15, ele vai olhar e vai dizer para mim e para você, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, sedes agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Seja a paz de Cristo que domine o teu coração. Não as dúvidas, não o medo, não a incerteza, não a incredulidade, não a instabilidade, mas a paz de Cristo. E a paz de Cristo, quando ela habita no meu coração, eu consigo entender que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu posso dormir, eu posso colocar a cabeça no travesseiro. É claro que eu preciso entender que a graça de Deus não anula a minha responsabilidade. No outro dia eu preciso acordar de manhã, mas eu sei que Ele vai prover tudo e todas as coisas. Por isso, a paz dEle habita no meu e no seu coração. Então que você possa entender isso nessa noite. E ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração, meu irmão. Porque eu sei que nesse momento talvez você esteja falando, pastor, mas é difícil. É difícil, pastor. A Bíblia diz para mim e para você que Deus não nos dá uma tentação da qual não podemos suportar. Deus nunca vai pedir para mim e para você algo que não somos capazes de fazer. Olha para Abraão, Isaac. Quando Deus pede Isaac a Abraão, você acha que Deus iria pedir Isaac a Abraão se ele não fosse capaz de poder dar Isaac a Deus? Se ele pediu, é porque ele acreditava que Abraão seria capaz o suficiente para dar Isaac como uma oferta. E prova disso que Abraão não pensou duas vezes. Eu e você não podemos querer nos justificar, não podemos querer arrumar pretexto, não podemos querer ficar arrumando argumentos para não ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração, porque uma vida de oração permite que a paz de Deus habite no meu e no seu coração. A nossa oração preserva a paz em nossa vida matrimonial, familiar, cristã, uma paz que excede todo entendimento e que vem do próprio coração de Deus para a minha e a sua vida. Então, quando eu tenho uma vida de oração, eu entendo que
essa oração, essa vida de oração, ela vai trazer alguns benefícios. E quais benefícios, pastor? Ele vai fazer ou ele vai permitir que em tempos difíceis a minha mente esteja focada no reino de Deus. Ele vai fazer ou ele vai permitir que em tempos difíceis o meu coração tenha paz. Ele vai fazer e permitir que em tempos difíceis eu possa cada dia mais ser renovado, ser transformado em um novo homem, em uma nova mulher, segundo o coração de Deus. E eu entendo também que a oração, ela produz milagres. A oração produz milagres. Nós vemos isso em Mateus capítulo de número 21 e verso de número 22. O próprio Jesus diz isso para mim e para você, meu irmão. Se você puder abrir comigo aí da sua casa, Mateus capítulo de número 1 e verso de número 22, para a gente poder terminar em nome de Jesus. Nós vamos olhar e vamos ver que Jesus, quando ele olha para os discípulos, quando ele olha para os seus seguidores, ele diz as seguintes palavras: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Por que eu oro, pastor? Eu oro porque eu creio que quando eu estou orando, Deus está me ouvindo. Embora eu sei que Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, embora eu sei que Deus sabe de tudo e de todas as coisas, mas eu tenho uma vida de oração para ter a certeza no meu próprio entendimento que quando eu vivo uma vida de oração, quando eu dobro os meus joelhos, quando eu abro o meu coração, Deus está me ouvindo. Prova disso, querido, que você vai olhar lá em Marcos, a Bíblia vai relatar a história do cego Bartimeu, aquele homem que era cego por muitos anos da sua vida, e que um dia Jesus estava passando próximo, ali onde ele ficava sempre, onde era costume ele ficar, e de repente ele pergunta quem estava passando próximo a ele, e eles declaram a ele que era Jesus, o Messias, Jesus de Nazaré. Então ele começa a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então manda chamar o cego Bartimeu, e quando o cego Bartimeu chega diante de Jesus, Jesus olha para o cego Bartimeu e diz para ele: o que queres que eu te faça? É claro que Jesus sabia que ele queria voltar a enxergar. É claro que Jesus sabia que ele era cego. Mas por que Jesus faz essa pergunta para ele, querido? Porque Jesus queria ouvir dos seus próprios lábios, da sua própria boca, aquilo que o coração dele estava desejando. Jesus queria que ele entendesse que era necessário ele abrir o coração, era necessário ele clamar, era necessário ele falar aquilo que o coração dele estava desejando. É por isso que quando eu oro, eu consigo fazer com que os milagres de Deus se tornam realidades na minha vida. O próprio Jesus está dizendo isso para mim e para você, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21 e verso de número 22, ele está dizendo: e tudo, não é parte, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Sabe, meu irmão, você precisa ter uma vida de oração, porque quando você tem uma vida de oração, você está entendendo que os recursos dos céus estão se tornando realidades na sua vida, porque a oração, ela gera benefícios, e os benefícios da oração, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos enriquecem, não causa dor. Os benefícios de uma vida de oração não traz peso, não traz dor. Pelo contrário, ele traz milagre, ele traz paz, ele nos renova para um novo homem, ele faz com que a minha e a sua mente esteja focado no reino de Deus em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. Então, que nessa noite você possa guardar essa palavra no teu coração, querido. Que você possa romper de fé em fé, de vitória em vitória. Que você possa despertar esse leão que há dentro de você. E que você possa resgatar a identidade que Deus colocou sobre a tua vida.
e partir para cima, sem pensar em desistir, acreditando que Deus continua no controle e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e que a hora que Ele achar por bem, nós viveremos um novo normal, voltaremos a abraçar novamente, voltaremos a poder ter comunhão como antes, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, meu irmão, que você possa guardar essa palavra no teu coração nessa noite e acreditar que Deus, Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Tudo o que Ele deseja é que você tenha uma vida de oração, porque Ele é bom o tempo todo, em nome de Jesus. Aí na sua casa eu gostaria que você nesse exato momento fechasse os teus olhos e fizesse uma oração comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi a Tua palavra e prometo me esforçar para ter uma vida de oração, porque eu entendo que a oração, ela é mais do que uma prática, ela é uma realidade, ela é algo que gera benefícios para a minha vida. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero nessa noite pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados e pedir ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, eu que um dia andei afastado dos caminhos do Senhor, nessa noite eu entendi a Tua palavra e decido tomar a decisão de retornar aos braços do Senhor, de retomar a aliança com o Senhor e voltar para os caminhos do Senhor. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, se você fez essa oração entregando a sua vida para Jesus ou reconciliando com Ele, você pode mandar uma mensagem nesse telefone aqui, que é o WhatsApp, que aparece no seu visor abaixo. Nós estaremos orando por você, nós entraremos em contato com você, nós faremos o possível para poder cuidar de você, para orar por você, para caminhar junto com você. Então, se você fez essa oração, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou reconciliando com Ele, você pode mandar uma mensagem nesse telefone que aparece no seu avisor abaixo, ele é o WhatsApp, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor irá fazer na tua vida, para a glória e louvor do seu nome. E você que já serve ao Senhor conosco aqui, eu gostaria de convidar você para nesse domingo agora, estar conosco em uma das nossas reuniões, às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 18h30 e às 20 horas, no nome de Jesus. Somente nos domingos nós poderemos fazer os nossos cultos de forma presencial. Então, reserve aí na sua agenda um desses horários e esteja conosco para celebrarmos a Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque eu sei que as minhas palavras, elas podem chegar somente até os ouvidos daquele que nos ouve, mas as tuas palavras, elas podem chegar ao coração daqueles que estão ouvindo. E quando chega ao coração, ela transforma, ela muda, ela salva, ela batiza, ela leva o homem para morar no céu. Porque é isso que o Senhor faz, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor por cada vida que esteve conosco nesse culto de forma online nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a todos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam ter uma noite de sono abençoada, para a glória e louvor do nome do Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja não só hoje sobre a sua vida, mas para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, sinta-se amado e até domingo, em nome de Jesus.